ar para falar de Olimpíada. Estamos aqui hoje com o Marcel Merguizo e o Paulo Roberto Conde, que são os jornalistas do blog Olímpicos da Folha e que na terça-feira embarcam para o Rio de Janeiro para começar a aventura da cobertura dos Jogos, né? Eu vou começar perguntando para vocês o que me perguntam todo dia quando eu encontro alguém na rua. Vai ficar tudo pronto? Já está tudo pronto? Esses Jogos vão acontecer mesmo? Tudo bom, Helena? Boa tarde, tudo bom? Olá, todo mundo. Boa tarde. Pronto vai ficar, né? É até engraçado que a empresa olímpica municipal divulgou ontem que o Parque Olímpico, que é a principal área dos Jogos, está com 99% das obras concluídas. A última vez que eu estive lá, 2 semanas, para o Grand Prix de vôlei, eles falavam em 98% das obras concluídas e esses 2%, esse 1%, é possível ver ainda, assim, o que falta. Assim, falta muito detalhezinho, assim, você vê muito bloco exposto, sabe, cimento exposto. A impressão é essa. Claro que isso aí você vai e cobre com com tapume não, mas coloca algo bonitinho ali de revestimento e fica pronto. Vai ficar pronto. Acho que isso não tenho dúvidas mais. Mas talvez fique um pouquinho, faltando pequenos detalhes ali que nesses primeiros dias de Olimpíada a gente vai perceber, assim, faltou alguma coisa aqui, uma coisa ali, talvez até estético, mas vai ficar faltando pequenas coisas. A maior preocupação era a obra do velódromo, né? Que foi a última a ficar pronta e muitos dizem que não foi entregue 100% pronta ainda. Como é que tá? Em que pé que tá a obra do velódromo? Eu passei por fora só dela, eu não visitei na inauguração da semana passada. E era evidente que tinha muita gente trabalhando ainda lá. Você via máquinas, assim, tinha trator fora, tinha muito operário ali na área externa, não dava para saber como estava a área interna, mas isso eles entregaram, que era o principal, assim. Foi uma obra, quer dizer, foi um dos locais que não tiveram evento teste, né? Os atletas não puderam testar de verdade aquilo, houve um treino lá para brasileiros e alguns convidados apenas semana passada, então é preocupante, assim, não ter, assim, acho que não ter mais do que um teste apenas, assim, é algo de segurança ali que às vezes algum probleminha que pode ser descoberto em cima da hora, eu acho preocupante. Mas, enfim, o velódromo já é um problema desde 2007, né? Assim, o Brasil não aprendeu a lidar com velódromos desde o PAN está jogado lá no Paraná, abandonado, e ambos custaram milhões em investimento, e são caros mesmo. A pista do velódromo é de madeira da Sibéria, quer dizer, é algo que a gente não tem costume de usar no Brasil, assim, os velódromos no Brasil são poucos os que existem são pouco utilizados, e ainda a gente fica com esse elefantinho branco ali de velódromo. Espero que desta vez, com o velódromo olímpico, o destino seja melhor que o do PAN, que foi nada até agora, foi só gasto. O velódromo, rapidinho, o velódromo agora olímpico, ele nasceu errado, sim, né? Sim. Porque a empresa que ganhou a licitação é uma empresa de recuperação judicial, o estaqueamento, né, que fez as bases, a fundação do velódromo começou errado, eles tiveram que mudar no meio do caminho e parar, e agora está tendo isso, né? O comitê organizador se esforça para tirar um pouco o peso dessas coisas, mas a gente sabe de bastidores e tudo mais que as federações internacionais estão loucas da vida, muitas delas por causa desse atraso, né? A gente pode recordar, eu e a Mari, a gente teve no Maria Lenk lá, que foi o evento teste da natação, inúmeros problemas, né, de iluminação, não tinha refrigeração na arena. Isso é normal, né? Só que eu acho que de vez em quando complica. No caso da natação era uma seletiva, a última seletiva. Valia muita coisa. Consegui vaga e a luz acabou antes da prova dos 50 metros livres, que era a definição da vaga do César Cielo, por exemplo. E os atletas precisavam estar bem e não tinha refrigeração, era uma situação um pouco delicada. Mas isso aconteceu em maio, né? Então dá tempo ainda de corrigir e rever coisas. Com o velódromo não vai dar tempo. Tanto que não vai ter nenhum teste, aparentemente. Teria um treino, então, mas... Foi um treino aberto. Foi um treino com brasileiros e alguns convidados de fora, mas... Mas é uma coisa bem diferente. Isso, é diferente. Como a natação conseguiu, enfim, botar uma competição de verdade lá. Então, você tem um clima de competição. Como fizeram várias outras modalidades, né? Ginástica, isso, a maioria fez isso. A maioria conseguiu testar o evento, testar a obra, testar o local como ela deve ser testada. Assim, vai ter uma Olimpíada daqui a 1, 2, 3, 4 meses, dependendo do caso. O velódromo me parece que testaram assim, vamos ver se a pista funciona.
funcionou, tá bem, vamos lá. Óbvio que não é assim, óbvio que eu imagino que a preocupação deles seja muito maior, mas me dá um certo receio de ver que a coisa não está sendo tão bem testada quanto deveria. Assim, lá vão ser conhecidos os próximos campeões olímpicos, recordes mundiais podem ser batidos numa pista dessa. E a gente meio que levou do jeito que deu, assim, para terminar a obra. E isso é ruim, ao meu ver. E agora, faltando pouco mais de um mês para a Olimpíada, acontece mais um problema com um assunto que é bem delicado para esses jogos, que tem sido, talvez seja o principal assunto dessa Olimpíada, que é o doping. O laboratório brasileiro acabou de ser descredenciado pela Agência Mundial Antidoping. Ainda ele vai ser reavaliado, mas hoje o Brasil não poderia fazer os testes antidoping aqui, teria que mandar para fora do país se a Olimpíada acontecesse hoje. E o chefe da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem foi trocado ao mês dos Jogos pelo Rogério Sampaio, que é um judoca medalhista olímpico, mas sai um cara que era especialista, que durante anos trabalhou em todo esse processo para chegar nos Jogos Olímpicos e é trocado a um mês dos Jogos. O que isso significa, tanto do laboratório quanto para o controle de doping da Olimpíada? Eu acho que é um grande golpe na credibilidade dos Jogos, né? Porque existe hoje um movimento para que o esporte seja mais limpo, né? O Comitê Olímpico Internacional tem sido um pouco mais rigoroso nas sanções. E você tem a sede olímpica agora que corre risco de não processar as amostras aqui. Até onde vai a memória, seria a primeira vez desde que realmente houve o credenciamento dos laboratórios no fim dos anos 70, começou com a IAAF fazendo, depois o COI puxou para ele. Acho que seria a primeira vez que não aconteceria na cidade sede. E repete o que aconteceu na Copa, que na Copa também... A gente também, as amostras eram todas mandadas para fora, porque a gente Lausanne. Não tinha na época um laboratório. Esse mesmo laboratório estava descredenciado na época e isso aí é interessante, a gente está até preparando uma reportagem grande sobre como que era as promessas do dossiê de candidatura, o que se propunha naquilo lá e como que ela chegou hoje. Tem uma parte ali grande que é em relação ao doping. E engraçado que muita coisa ali saiu de fato do papel. O Brasil começou a teve uma agência nacional antidoping, que não tinha, que era até uma exigência da própria Agência Mundial Antidoping, a UADA. O Brasil também renovou o laboratório, investiu muito dinheiro público, quase 200 milhões de reais. Só que nessa reta final as coisas parecem que saíram do trilho novamente, né? Assim, com respeito ao Brasil, as coisas também saíram do trilho. Mundo afora tem uma polêmica toda envolvendo a Rússia, né? O atletismo russo banido da Olimpíada e tudo mais, mas no Brasil a coisa está bem feia também, né? Então a gente chega aí, acho que hoje são 36 dias, eu não me lembro agora a memória, 36. São 36 dias e neste momento o Brasil não tem um chefe do controle antidoping da Agência Nacional, porque o Marco Aurélio Klein ele está demissionário e o Rogério Sampaio não foi nomeado. O Klein não era um especialista, mas foi atrás, foi fazer curso, acabou se tornando um especialista por causa da criação da ABCD, que coube muito a ele. E agora vai entrar o Rogério, que a gente sabe como atleta foi brilhante, mas sem experiência, sem know-how no assunto. É alguém que tem uma carreira já como dirigente esportivo, mas que nunca esteve envolvido com doping ou uma agência antidoping. Um assunto específico. E você precisa... Assunto técnico. Você vai pegar esse cargo a um mês dos Jogos, você precisa pelo menos ter um grande conhecimento do assunto para conseguir pegar o carro andando, né? Exatamente. Porque a gente pode lembrar que tem o seguinte, a ABCD, ela não se encarrega de fazer os exames das competições olímpicas, das provas olímpicas. Isso aí cabe ao COI e ao comitê organizador. Mas ela tem uma função bem crucial, que é fazer os exames fora de competição nas delegações que vão chegando para os Jogos. Por exemplo, a China vem fazer a aclimatação aqui em São Paulo. Então, assim, quem fará, né, em tese, esse controle é a ABCD. Por exemplo, a Rússia vai fazer a aclimatação em São Caetano. Se não me engano, a natação da Rússia vai fazer lá. É a ABCD. Isso cabe à ABCD. Só que no momento a ABCD está acéfala e teve um problema bem grave que veio à tona no mês passado, foi de que ela não pagava oficiais de controle de dopagem havia 9 meses já. Ou seja, muitos exames deveriam ter sido feitos, a gente não consegue nem ponderar isso, nem mensurar, porque a gente não tem acesso a todos os dados. Eles publicam relatórios anuais, a gente não tem como saber, porque até certo ponto não revelam.
mas como a coisa está desorganizada nessa reta final, que era para tudo estar funcionando que nem um reloginho. Sim. Então, e desde o ano passado, a ABCD colocou como meta chegar aos jogos, que o Brasil passe os jogos sem ter nenhum caso positivo de doping. E para isso eles iniciaram uma ofensiva maior, principalmente nos testes que não acontecem na competição, porque você pode testar, para quem não entende, a gente pode testar o atleta dentro da competição, né? Ele ganha a medalha de ouro, faz o teste e a gente vê se ele está dopado ou não. Ou um belo dia você bate na casa do atleta e fala, oi, vim fazer o teste. E aí, geralmente, é onde você consegue pegar mesmo. É o teste mais eficiente. E essa ofensiva da ABCD gerou uma série de resultados positivos nos últimos meses. Acho que tem 2 casos que são os mais notórios, que são da Etienne Medeiros, da natação, e da Ana Cláudia Lemos, do atletismo. Sim. Quanto esses problemas podem afetar essa ofensiva da ABCD para o doping? O que vocês acham que isso pode influenciar? Rapidamente, a única coisa que eu acho, e eu já até tinha conversado isso com o próprio Marco Aurélio Klein, eu acho que a função de uma agência nacional antidoping não é você querer ter mais ou menos casos. Eu acho que o correto não seria falar assim, não queremos ter nenhum caso positivo, porque às vezes isso é enganoso também. Porque às vezes você fala, não tivemos nenhum, mas depois tem... Ou você pega 30 atletas antes e não tem nenhum durante os jogos. Sim, exatamente. Significa que você tem um sistema de doping. Eu acho que o correto é dizer assim, nós vamos querer fazer o trabalho mais rigoroso possível e se doa quem doer. Né? Porque a gente não sabe. A gente tem comentado bastante porque o Comitê Olímpico Internacional tem retestado amostras dos Jogos de 2008 em Pequim e 2012 em Londres. E tem achado e tem tido casos positivos de atletas que lá haviam sido limpos, entre aspas. Ou seja, nada garante que ter 0 caso de doping no Rio é verdadeiro, né? Então isso eu acho que é dizer. Mas agora, realmente, ter 2 atletas de ponta como a Etienne e a Ana Cláudia pegas, realmente, assim, prova que os testes fora de competição eles são mais eficazes, né? Eles detectam mais do que os de competição. Então, mas acho que é isso, opinião. E a gente teve uma reportagem recente da Folha, da Camila Matoso, falando que agora o Brasil está apostando nas delações premiadas para o combate ao doping, que é não só fazer o teste, mas você pegar denúncias de atletas que estavam nesses esquemas de doping para você saber aonde atacar, saber quem investigar. E os grandes casos de escândalos de doping recentes, a gente pode citar o Lance Armstrong, que nunca deu positivo num teste antidoping, o ciclista, e perdeu todos os títulos dele, porque foi comprovado que ele fazia parte de um esquema de doping graças a denúncias. E depois ele assumiu. Ele assumiu que, de fato... E o caso da Rússia, agora do atletismo da Rússia, foram 2 pessoas, né, que eram parte do esquema, que decidiram contar a história para um jornalista que publicou a história e obrigou todo mundo a ir atrás e foi, né, e a gente descobriu esse mega esquema de dopagem que existia na Rússia. O Brasil também está agora investindo na inteligência, tratando mais do doping como um caso, entre aspas, de polícia do que esportivo? Eu acho que pelo menos esse devia ser o caminho, né? Me parece que, assim como na política, por exemplo, essas delações podem abrir o caminho de o que está acontecendo de verdade. Às vezes o caso de um atleta, muitas vezes não é isolado. A gente já viu casos no Brasil com equipes de atletismo inteiras, influenciadas por um técnico, que acabavam caindo em positivo em testes antidoping. De repente, isso está acontecendo em provas e às vezes não é nem o pessoal da elite. A gente esteve conversando sobre isso um pouco. Muitas vezes são pessoas que correm provas de rua, sabe? Essas provas de 10K, de meias maratonas, que cada vez mais a gente vê gente correndo. De repente ali pode ter alguma coisa. Ou provas de ciclismo, não com equipes de elite do Brasil, mas com grandes equipes ou com vários atletas. Então, de repente, ver onde essa teia está indo possa ajudar a chegar no cara da elite. Porque o cara da elite aparece, mas de repente por trás dele tem muita gente usando muita substância irregular e a gente não sabe. Eu acho que é o caminho, assim. É melhor do que tentar pegar e esse cara ser exposto e às vezes é massacrado, né? Para servir de exemplo, de repente pegar ali embaixo, onde os medicamentos estão sendo usados, quem está distribuindo, quem está
incutindo essa assim, entrando com esse novo sistema, assim, quem está querendo fazer com que os atletas usem doping? De repente, pegar essa base aí seja melhor do que pegar um cara para crucificar. E a ABCD, eles tinham uma preocupação lá, que era não se tornar uma entidade muito policialesca, né? Eu lembro que o Klein até ele falava, algumas vezes ele veio aqui e falava, a gente não quer ser... Mas, no fim, para você conseguir encarar isso, você acaba tendo que ser, porque você vai lidar... É uma máfia que existe, né? São médicos, treinadores, como já ficou comprovado ao longo de vários anos, que agem como se fosse uma quadrilha, uma máfia, né? Então, eu acho que acaba sendo um pouco o papel da agência antidoping do país fazer esse tipo de investigação, né? Tem que ser, se você quer pegar os casos, você tem que investigar. Exatamente. Você pode fazer também o trabalho de educação, prevenção, conscientização, de prevenção, mas só isso não adianta. Você tem que agir para pegar. E para pegar não adianta fazer só teste no cara que ganhou a medalha de ouro, porque esse provavelmente calculou muito bem o ciclo de doping dele para naquele dia ele não ser pego, né? No caso do Lance Armstrong, partiu a denúncia da mulher de um dos ex-companheiros dele, da Betty Andrew, que ela chegou e começou a dar os depoimentos, e aí foram puxando o fio, né, todo, mas foi uma investigação da agência antidoping americana. Ou seja, tem que exercer um pouco esse lado também, porque senão a coisa... Senão não chega em ninguém, né? Não chega em ninguém, verdade. E para aumentar ainda mais a dor de cabeça da organização dos jogos, agora tem uma série de atletas, pelo menos o principal golfista do mundo disse que não vem para o Brasil porque tem medo de zika, vários outros atletas já tinham dito que estavam com medo da zika. A segurança é um problema, a gente vê uma série de casos de violência no Rio de Janeiro, e a gente sabe que isso preocupa tanto atletas quanto turistas que podem não vir para o Brasil por causa disso. Eu queria saber uma análise de vocês desses dois problemas. Zika, o quanto preocupa a organização, e segurança, o que está sendo feito e o quanto pode preocupar também a Olimpíada. Eu acho que, começando pela Zika, que eu acho que é um pouco mais fácil de discutir. É um problema que existe no Brasil, não só no Rio de Janeiro. Ficou claro, no último verão a gente sofreu muito com isso. Obviamente, os cariocas, as autoridades estão acreditando no inverno como uma chegada salvadora ali, os casos normalmente diminuem, etc. Mas óbvio que eles estão preocupados também. Assim, isso acho que é até bom, assim, eles não descartaram isso aí como é um problema à parte que vai ser resolvido. Há um repelente oficial ali. Você vai numa lojinha do Rio 2016, você consegue comprar um repelente com a marca deles. Isso prova que eles estão preocupados com aquilo. Isso à parte, assim, a preocupação existente à parte, eu acho que o golfe também há uma desculpa, assim, a Zika chega como uma boa desculpa para os golfistas. Por quê? O golfe não há uma tradição do golfe na Olimpíada. O golfe esteve na Olimpíada há mais de 100 anos, no começo do século, e volta agora. Depois de 112 anos, o golfe volta para a Olimpíada. Ou seja, não é uma tradição, quero ser campeão olímpico do golfe, isso não fez ninguém famoso no golfe até hoje. O golfe é um dos esportes que mais paga no mundo, os prêmios são muito altos. Assim, o torneio de golfe rende milhões para quase todos os golfistas, mais ainda para os vencedores. O golfe na Olimpíada não paga nada, como nenhum esporte na Olimpíada paga prêmio nenhum. Não paga para o tênis também, que é um esporte que premia bastante, o boxe não paga, enfim. Então você tem esse fator financeiro que não influencia nenhum golfista a vir para o Rio. Não vale ponto no ranking, nenhum ranking. Não vale ponto no ranking americano, no ranking europeu, enfim, não vale ponto nos principais rankings do mundo. Isso aconteceu com o tênis antes, e quando começou a valer ponto, os principais tenistas começaram tiveram que jogar, a se interessar. falar, é importante isso aqui. Então, o golfe é novo, não tem prêmio, não tem ranking, qual o interesse deles em jogar? Assim, me pareceu que a Internacional, a Associação Internacional, a Federação Internacional nunca conseguiu convencer os principais golfistas. Se eu não me engano, já são 5 ou 6 entre os principais do mundo que não vêm. A maioria no masculino. Eu conversei semana passada com a Vitória Lovelady, que é uma das brasileiras que hoje está dentro. Ela é 60ª hoje, está na última vaga, ela estaria classificada, o ranking fecha dia 11. E perguntei para ela por que ela acha que as mulheres não desistiram ainda e os homens desistiram, porque teoricamente a Zika afetaria os dois.
ela acha que é muito por causa disso também, da exposição que os homens não precisam com a Olimpíada. Assim, nenhum dos golfistas necessitaria da Olimpíada para ser mais famoso, ganhar mais dinheiro, ganhar mais patrocínios. As mulheres, como na maioria dos esportes, infelizmente, elas aparecem muito menos. E o golfe olímpico pode ser uma porta aberta para elas em questão de mídia, em questão de ganhar dinheiro futuramente com isso. Então, eu acho que os golfistas estão se apoiando na Zika como uma desculpa. Na verdade, uma desculpa. Em vez de eu falar, eu não tô nem aí para a Olimpíada, eu não vou para o Rio de Janeiro porque eu não tô afim, ele fala que ele está preocupado com a Zika porque aí ele sai por cima sem parecer que é Ninguém arrogância. vai questionar por que você não vai. Tô com medo da Zika, não quero levar minha esposa, meus filhos para lá. Ninguém vai discordar desse tipo de argumento. Me parece um argumento válido, mesmo que seja verdade isso. É válido. Mas por que nos outros esportes eles não estão vindo? Mesmo os caras da NBA que não estão vindo, não é por causa da Zika, é outra questão. Preciso descansar, preciso me curar de lesões, eu quero treinar, enfim. Cada um deu sua desculpa e não se apoiou num mosquito. Eu acho que o golfe passa por isso. Por quê? Porque o basquete, desde do Dream Team começou a jogar seriamente isso aqui, virou um... O basquete, obviamente, tem uma tradição muito maior na Olimpíada e obviamente, todos querem ganhar a Olimpíada, isso faz sentido para eles. Com o Dream Team jogando desde Barcelona, tornou um dos principais eventos da Olimpíada. Para a maioria de todos os esportes, para a maioria dos esportes olímpicos, a Olimpíada é o evento campeonato. Mais importante. É o mundial de verdade da modalidade, então... onde eles se provam. Eu acho que o golfe está nessa encruzilhada ainda, e isso é preocupante para o próprio golfe, que está garantido agora e está garantido em Tóquio 2020, mas não está garantido nas próximas. Quer dizer, começa a não vir ninguém, é caro construir um campo de golfe, o espaço é enorme, etc, etc. No Rio teve problemas com isso, problemas ambientais, então não sei se em 2024 vão falar, não, esse esporte que ninguém quer jogar, eu também não quero vocês aqui. E a segurança é uma questão preocupante? Não, eu acho que sim, né? Eu acho que até por... Talvez no Brasil, nada diferente muito do que a gente... Sabe, um turista assaltado, um atleta de fora assaltado, algum popular baleado, não foge muito a... Assim, infelizmente é algo presente no nosso dia. Com isso. Exatamente. É o fato. É algo que a Olimpíada não trouxe violência para o Rio. O problema é que eu acho que o contexto internacional agora está dando um outro peso para a questão. A gente teve os atentados em Paris, aí tem atentado no aeroporto da Turquia. Nos Estados Unidos, um maluco vai assassina 50 pessoas numa boate, cerca de 50 pessoas. Então, eu acho que está chegando, de novo, chega em cima da Olimpíada numa coisa complicada, né? Uma situação difícil de lidar, com muita... Por mais que o governo federal diga que há um esforço, né, uma força-tarefa para fazer... O Brasil nunca recebeu um evento desse tamanho. A gente pode até falar da Copa do Mundo, do alcance da Copa do Mundo, traz muito turista, não sei o quê, mas de trazer personalidades importantes, chefes de Estado, os caras falam em desculpa, os caras não, mas as autoridades falam em mais de 100 chefes de Estado na cerimônia de abertura. A complexidade do evento também, né? Exatamente. São muitos muito concentrado em uma cidade só, né? Muitas exatamente. Isso com certeza liga um sinal aí de atenção para todo mundo, né? Tanto para todos nós três que vamos cobrir, como as pessoas que vão como visitantes, como a população local, porque o Brasil não é um país de tradição em receber esses eventos, né? Então é uma novidade, né? Recebemos a Copa, mas a Olimpíada, do meu ponto de ver, ela é mais difícil do que a Copa para se organizar, para sair tudo bem. Então acho que isso vai pesar contra. Não vi muitos atletas falando que não viriam por questão de posso estar até enganado. Também não. Mas, não é uma desculpa. Mas é uma coisa presente, né? Até engraçado, voltando só um pouquinho na questão do Zika, que o Marcel falou do golfe feminino que precisa de mídia, de espaço, mídia, né? Teve esse tanto, acho que 9 ou 10 abandonos na seleção americana masculina de basquete, mas a seleção feminina, que não perde desde Atlanta, o ouro, bem todo mundo, que tem menos exposição, embora também exista a WNBA, você não ouve falar, não existe, não jogo pelos Estados Unidos. Então, é até curioso
Eu estava pensando nisso agora. É a assim. importância... É o mesmo país. Isso, é o mesmo país, é o mesmo esporte. Só que a maneira de encarar... Ambos são... Um é tão vencedor quanto o outro, mas eu acho que mostra um pouco do caráter individual ali. Do caráter pessoal, o quanto a Olimpíada me importa. Assim, o quanto isso é importante para mim. Para a maioria das jogadoras da seleção de basquete, é o principal, é o auge ali. É lógico, até porque a WNBA não é tão vista quanto a NBA. Pro LeBron e pro... Não, mas eu levanto um ponto curioso. Quando eles perderam a Olimpíada de Atenas em 2004 e em seguida perderam também no Mundial do Japão, acho que foi em 2006, todo mundo foi jogar. Porque você perde, você dá valor. Pô, nós somos... foi o 7-1 deles. Pra gente recuperar o nosso status. Perde, dá valor. Só que agora eles ganharam Pequim, ganharam o Mundial de 2010, ganharam Londres, ganharam o Mundial da Espanha, saúde, Mari, há 2 anos. Então, assim, agora acho que eles já entraram na zona de conforto de novo. Talvez se eles perderem agora... Na próxima, todo mundo vai estar lá. Talvez no Mundial de 2018 vá... Sei lá, não sei se o LeBron vai ter 34, 35 anos, não sei se vai jogar. Mas os melhores dali, talvez não vão dizer não. Então é curioso. Até certo ponto, eu acho que assim, eles não ligam, eles são indiferentes até certo ponto. A hora que eles começam a perder, né, aí realmente, aí é importante. Então vamos ver como é que vai ser. É curioso esse caso do Dream Team, porque eles vêm com um time forte, mas eu acho que não é um time imbatível. E vamos ver como desenrolar, como é que vai ser a reação depois, né? Pode ser que eles ganhem e fique tudo na mesma. Mas se eles perderem, talvez eu imagino que eles criam, né? Uma pressão interna. Mas obviamente, só ali pela própria associação deles, da equipe, de técnica, etc. De precisamos ganhar. De mídia e de torcida também. Exato. E a pressão que vem de fora. Pô, gente, não é assim. A gente ganha de todo mundo. Vocês não podem abandonar que a gente vai ganhar sempre. Vai ser curioso nesse aspecto o resultado. Já que a gente entrou na coisa de relevância ou não, é interessante, né? Sim. E agora a gente vai falar disso aqui, que o Marcel trouxe. A gente carregou. Vocês dois carregaram a tocha no revezamento, né? Não foi junto, né? É bom, foi, né? Essa é do Marcel, mas a gente teve Mostra como é que é a tocha para quem não viu ainda. Quem não viu ou quem vai começar a ver. A tocha passou por São Paulo pela primeira vez nessa semana, passou por Presidente Prudente, lá no caminho entre o Mato Grosso do Sul e o Paraná. E essa, deixa eu ver se ela cabe aqui sem atrapalhar ninguém. Bom, essa é original, eu corri num dia em Boa Vista, em Roraima. O Paulo correu no outro, coincidentemente a gente no correu dia seguinte em Manaus, né? Foi acaso isso? Não foi... no mesmo final de semana, eu no sábado e domingo em Manaus. E é bacana, eu acho que é um evento, o revezamento da tocha acho que tem um papel fundamental na Olimpíada, e agora que a gente está mais perto, acho que fica mais evidente isso, que é levar o esporte olímpico para lugares ou cidades que não teriam, assim, não tem essa proximidade com a Olimpíada. Eu senti muito isso em Boa Vista e, curiosamente, assim, foi uma coincidência eu ir correr em Roraima, que é o local mais longe de todo o tour da tocha do Rio de Janeiro. O local mais longe por onde ela passou foi Boa Vista. E Roraima é o único estado brasileiro que até hoje não tem um atleta olímpico. É curioso, isso se refletia primeiro no revezamento lá, né? Você vê o revezamento passando pelas cidades e sempre tem 2 atletas que já participaram, que tem uma escolinha, ou é técnico, então tem essa ligação. O pessoal da cidade normalmente conhece muito esse atleta, é próximo dele. E Roraima é um estado inteiro que não tem. Então, é um estado novo, um estado pequeno, mas que não tem um atleta olímpico, e agora vai ter. O Thiago Maia foi convocado para a seleção de futebol, por exemplo. Ele deve ser um dos primeiros. Assim, há a possibilidade de outros atletas de Roraima já participarem da Olimpíada do Rio. E eu acho que a tocha traz um pouco disso. Aproxima o público do evento que vai acontecer. Senão seria um evento só do Rio. Esse revezamento passando pelo país inteiro, eu acho que liga as pessoas no que vai acontecer. Isso, daqui a 30 dias, daqui a 40 dias, daqui a 50 dias vai ter um evento, e foi aquele evento que passou uma tocha aqui na cidade, e a gente começou a se ligar mais nisso. Eu acho que é uma lição importante ali de olimpismo para as pessoas, das pessoas se interagirem com isso. E você vê muita criança. Eu acho que isso vai animar, assim, você sai com a tocha na rua nessas cidades, e foi curioso, assim, acaba o revezamento, você tem um tempinho ali entre ir embora e tal, enfim,
acabar o evento mesmo para você, já é um revezamento, enfim, ele dura o dia todo, mas corre 200 metros, você corre 200 metros, que dura 1,5 minutos e você fica mais um tempo ali na rua e tal. E é muita criança querendo ver, querendo tirar foto, e pai querendo mostrar para a criança. De repente isso dá uma luz para a criança ali. Assim, sem querer fazer um trocadilho muito simples, mas a chama acende ali o desejo, de repente, naquela criança de ser um nadador, de ser um corredor, de ser um atleta de qualquer um esporte que às vezes ele só vê pela TV e tal, e ele não se liga que aquilo é uma competição importante. Então, assim, o orgulho de ter feito parte do revezamento de verdade. Por isso, assim, levar um pouco do que a gente trabalha no dia a dia a mais pessoas, assim, fazer parte disso também, não como atleta, mas como jornalista ali. Foi bacana o evento. O que eu acho que a gente escreveu textos pro blog, né? E eu tentei ser ranzinza, assim, antes de correr. Falei, poxa, eu vou tentar dar um relato um pouco menos emocionado, porque alguns outros jornalistas já tinham corrido e dado relatos. É maravilhoso, não sei o quê. Eu tentei assim, falar, não vou tentar não embarcar nessa coisa de oba-oba. Mas é difícil pelo seguinte, porque eu corri em Manaus, que é uma cidade grande, é a maior cidade do norte do país, né? Tem mais de 2 milhões de habitantes, e as pessoas na rua, elas estavam totalmente enlouquecidas, assim, sabe? Porque primeiro que é um evento que não tem a toda hora lá, não é que nem São Paulo ou Rio, que tem muito evento e tal. E outra porque é uma cidade que não estava respirando Olimpíada, pelo que eu entendi, até as pessoas não entendiam o que era aquilo. Parece distante delas ainda, por que né? que tá? Sim. Mas o que que é? É porque é distante. É distante. Literalmente, geograficamente é distante e às vezes é isso, assim. Manaus ainda tem atletas olímpicos, mas às vezes o cara não treina lá, o exemplo não é tão próximo. E quando passa a tocha, acho que todo mundo se liga. Até pela cobertura da mídia, assim, a mídia tem uma importância muito grande nisso. A cobertura da mídia, a cobertura dos jornais, das TVs, as pessoas falarem daquilo, desperta um desejo de repente acompanhar em pessoas que não estavam nem aí para a Olimpíada, que a Olimpíada é uma coisa distante do mundo delas, não é só territorialmente, né? Eu acho que assim, é um evento comercial, que claro. Se ganha muito dinheiro, mas ele consegue cativar de uma maneira que, por exemplo, eu não sei se o tour da taça, da Copa, consegue ter esse tipo de... Porque tinha as exposições, as pessoas podiam visitar, mas ali eu acho que Mas, por exemplo, ninguém pode tocar na taça da Copa do Mundo se não for chefe de Estado ou campeão mundial. É uma coisa mais exclusiva, assim, né? E a tocha literalmente não seja, passa na porta da casa das pessoas. Né? Mas assim, não que não seja, porque não é qualquer um que pode carregar, precisa ser convidado. Mas você está no meio da rua. Tem mais acesso, está no meio da rua, você vê passar, né? E as pessoas é engraçado porque assim, sai o comboio e você está no ônibus, né, com o seu grupo, que deve ser umas 15, 20 pessoas, né? E vai se dividindo ao longo da cidade, vários grupos. Então você sai do ponto de encontro, vai para o comboio, e aí tem um determinado ponto que você desce e você é o número 12. E tá lá, então o seu local onde você vai receber a tocha tá pré-definido, você fica lá. Nesses, sei lá, 4, 5 minutos que você fica parado, é isso que o Marcelo falou, as pessoas enlouquecem, querem tirar foto. Pelo amor de Deus, teve um cara que ficou beijando a tocha que eu tava levando assim. E é um senhor, assim, eu falei, nossa, mas que será que realmente ele entende por isso, né? E aí no fim você acaba se contagiando de uma maneira ou outra, porque é um negócio bem bacana, é bem feito. Noves fora a questão de polêmica, crise política, não sei o quê. O evento em si é muito legal, ele junta as pessoas, né, em função de um pedaço de plástico, mas que é muito simbólico e valioso. Então é bacana, não dá para dizer que não é. E eu acho que assim, foi uma super experiência, assim, né? Antes de aceitar, o Marcelo também talvez tenha passado por isso. Pô, será que é legal? Será que não vale? Até por questão de conflito de interesse e tal. Mas eu acho que tipo é um privilégio pra gente também, né? Sim. Somos jornalistas, mas somos pessoas também que gostamos de Olimpíada e tudo mais. E foi muito legal. Eu tentei ser... A minha carranca de antes que eu tentei não valeu de nada. Não foi ranzinho. Não, na hora eu curti. Acho que dá pra todo mundo acaba
acaba entrando E o pessoal que está fazendo, a gente teve bastante contato com esse pessoal que está fazendo todo o revezamento, quer dizer, são mais de 300 cidades no Brasil, todos os estados, e eles passaram por Nordeste, Norte já, e eles sentiram muito essa proximidade, esse calor das pessoas. E eles estão um pouco mais preocupados já com o Sul e Sudeste, com protestos. No Paraná, já 2 cidades consecutivas tentaram apagar a chama durante o percurso. Eles acham que quando chegar em São Paulo e Rio de Janeiro os protestos vão aumentar, a segurança vai ter que ser maior, enfim. Eu acho que também vai servir para isso, trazer luz para alguns assuntos ali que incomodam as pessoas e falar, vocês estão olhando para essa tocha e as pessoas acabam descarregando na tocha, no evento Olimpíada, ou a preocupação ou a reclamação que elas têm com corrupção no Brasil hoje, com a situação econômica, com a situação política. Também serve, eu acho que não é de se jogar fora esse exemplo. Aproveita a passagem da tocha para mostrar que isso seja o holofote para outras coisas também. Reforçando sempre que todos os atletas olímpicos do Brasil deviam ter carregado a tocha. A gente vai bater nessa tecla sempre. A gente tem uma professora que é amiga nossa, a Kátia Rubio, da USP, que bate nessa tecla, que insistiu desde o início. Eu também acho que todos, não são muitos, todos deviam ter tido essa oportunidade, exceto alguns envolvidos com doping. Acho que quando o cara se suja por alguma coisa, ele apaga um pouco esse espírito olímpico que ele devia ter. Mas acho discutível alguns convites, mas quanto mais gente carregar, quanto mais gente diversa carregar, se leva o esporte para outros cantos do Brasil que você não tinha, e é isso que o esporte tem que fazer no final das contas. Se a gente quer ser uma potência olímpica no esporte, a gente vai ter que formar na base, no esporte educacional, no esporte nas escolas, e quem sabe essa Olimpíada sirva para isso, para trazer, para mostrar para as pessoas que o esporte olímpico pode, o esporte em geral, não o esporte olímpico, o esporte em geral pode ser mais importante do que aquela competição que elas viam pela TV só. Agora está próximo, a gente está sentindo mais isso, eu espero que isso ajude bastante. Legal. Queria agradecer muito a presença de vocês, desejar boa sorte nessa reta final de cobertura. Sim. Falta pouco menos de um mês e agora também vão trazer mais notícias do Rio de Janeiro no jornal e no blog de vocês. Nós também. Nós agradecemos. Nós estaremos os 3 na Olimpíada. Nos vemos no Rio. Nos encontramos em pouco tempo. Para trazer, tentar trazer a melhor cobertura possível para todo mundo. Acho que é um grande privilégio para a gente, porque acho que muita gente comenta, não sei se vai ter outra Olimpíada no Brasil, pelo menos na nossa geração, na nossa passagem aqui, é difícil. Então é um privilégio para a gente vai tentar transformar isso também em boas histórias e tudo mais. Acho que é um momento bacana, assim, jornalisticamente para nós também. Então, para que seja para os leitores também. Muito trabalho nos próximos 50 e poucos dias, 54 dias, se eu não me engano, até o fim da Olimpíada. Muito trabalho, eu espero, nos dias pós-Olimpíada ali também. Então, vamos trabalhar bastante, mas para trazer coisas legais, interessantes, curiosas, e vai ser, acho que, bom para todo mundo, no sentido do trabalho, e espero que todo mundo, assim, dos jornalistas aos torcedores, dos atletas, aos organizadores, que eles consigam aproveitar esse momento, que serão 16 dias, 17 dias ali de intensos, mas no final espero que todo mundo saia feliz. Legal. Obrigada. Nos vemos lá. Obrigado.